Estudar a Bíblia na escola dominical. Vem mais de Deus aprender, fortalece e faz crescer. É domingo de manhã na EBD. Olá, nós estamos estudando Provérbios, né? Esse livro que é um manual, né? Um manual para todos os dias, para todos os momentos da nossa vida. E nós estamos na lição de número 7, e essa lição 7, ela é o tema, né, desse livro, é sabedoria. Sabedoria, temor sem medo. É isso que nós vamos hoje estudar um pouquinho. E o nosso versículo-chave está lá em Provérbios 9:9, e diz o seguinte: dê instrução ao sábio, e ele se tornará mais sábio ainda. Ensine o justo, e ele crescerá na prudência. No livro de Provérbios, né, nós vamos ter 2 capítulos bem voltados para essa questão da sabedoria, né? São os capítulos 8 e 9, que vale a pena depois, né, a gente ler, aprofundar, né? Porque na realidade, Provérbios tem essa característica, né? De você ir lendo cada versículo e adaptando e tornando aquilo uma realidade na sua vida, ou, né, fazendo que aquele versículo sinalize alguma área da vida, da nossa vida, que está precisando de mais atenção, mais cuidado, uma área da nossa vida que precisa de uma avaliada, né? E muitas vezes a gente tem que parar, pensar, refletir e ver se realmente estamos no caminho certo, né? Nas decisões certas, sendo uma pessoa literalmente sábia. E nós vamos começar então lendo, né? Vendo lá em 1 Reis, capítulo 3, versículos 3 a 15. E nessa passagem e nesse livro, aqui fala do sonho de Salomão, né? Que Salomão, ele vai a Gibeon, e lá em Gibeon, ele tem um sonho. E nesse sonho, ele tem literalmente uma conversa com Deus. E nessa conversa com Deus, ele fala do seu pai, né? Que o pai dele tinha sido um homem valoroso, que tinha sido um homem marcante, um homem destemido, e que ele, né, como filho, ele tinha uma responsabilidade muito grande, né? E Deus fala: o que você quer então? E ele fala: eu quero, Senhor, que tu me des a sabedoria para guiar o teu povo. Eu quero que você me dê entendimento, prudência para poder guiar esse povo, esse povo que é teu. E Deus se agradou daquele pedido, né? Porque na realidade, quando a gente vê aqui, Salomão, em momento algum, ele pede para ele, né? Ele faz um pedido para a pessoa dele, mas ele faz um pedido o quê? Para as pessoas, né? Ele faz um pedido para aquelas pessoas que estavam ao seu redor. Deus se agrada dele, e a gente vê, né, que como consequência disso, como consequência dessa oração, Salomão, na realidade, torna-se não só um homem sábio, muito sábio, que é o que a gente vê, né? Em Reis a gente vê essas descrições da sabedoria de Salomão, e em diversas situações a gente observa isso, né? Como ele foi um homem extremamente sábio e um homem rico, né? É interessante quando a gente, logo que a gente vê esse sonho de Salomão, né? Lá em 1 Reis, e a gente já vê uma prática, né? Uma prática, uma consequência daquele pedido que ele faz a Deus. Na realidade, 2 mulheres são apresentadas a Salomão, 2 prostitutas,
E essas prostitutas, né, tinham filhos, e um filho dela, de uma das prostitutas, morreu, né? E a outra foi lá e pegou o filho, né, da outra. Então aquelas duas mulheres vão lá para resolver aquela questão, né? Porque cada uma falava, o filho é meu, o filho que está vivo é meu. Não, esse filho é meu. E aí naquele diálogo com aquelas duas mulheres, né, elas são apresentadas a Salomão. E Salomão tinha que resolver aquela questão. Ele pergunta assim, o que eu tenho que fazer? Ele fala com elas, o que eu tenho que fazer? Aí uma delas, né, diz o seguinte, ó, faça o seguinte, né, somos duas mulheres. Então você faz o seguinte, parte o filho ao meio, né, dá metade para um, metade para outro. Olha só que interessante, né? A outra mulher fala, não, eu não quero isso. Dê o filho para a outra mulher. Naquele momento, Salomão percebe o seguinte, o amor de mãe foi declarado, né? Porque a mãe verdadeira, ela queria o quê? Ela quer a vida do filho. Ela quer o filho, ela quer ver o filho o quê? Bem, uma vida plena, uma vida abundante, né? Então, quando aquela mulher fala, dê o filho para outra, Salomão fala, o filho é dessa mulher, né? Porque na realidade, o que ela quer? Ela quer que o filho dela esteja bem. É interessante, né? Quando aqui a gente percebe muito claramente que quando a gente faz um pedido a Deus, né? Quando a gente pede a Deus sabedoria, Ele realmente, Ele dá sabedoria nas mais diversas áreas, né? Ele dá sabedoria. Ele faz com que tenhamos o quê? Decisões sábias, decisões próprias para o nosso caminhar, decisões próprias para essa vida plena, essa vida abundante, que é a vida do cristão. Bem, e agora, é interessante a gente ver uma lenda, né? Uma história, né? É uma história interessante, que é o seguinte. Um velho, ele era conhecido, né, pela sua sabedoria. E tudo ele adivinhava, tudo ele acertava. Aí dois meninos, que devia ser aqueles meninos bem sapeca, né, bem levados, ficavam olhando aquela coisa. Será que esse velho sabe a mesma coisa? Será que esse velho adivinha as mesmas coisas? Aí eles combinaram uma coisa. Ó, então tá bom, vamos ver se esse velho realmente é sábio. Vamos ver se ele realmente é bom, né? Nós vamos levar um passarinho nas mãos, né? E esse passarinho, e nós vamos pedir para ele adivinhar, né? O que a gente tem nas mãos. Se ele está vivo ou ele está morto. E aí a gente fala o seguinte, se o velho responder o seguinte, está vivo, a gente o quê? Esmaga o passarinho. Se ele falar o seguinte, está morto, a gente faz o quê? A gente solta o passarinho. Aí eles, né, acharam que estavam fazendo, né, que tinham armado um grande esquema, que iam realmente derrubar aquele velho, que ia colocar a fama dele em questão. Aí eles chegaram para ele, né, e perguntaram o seguinte, o que nós temos, o que tem aqui nas nossas mãos? Aí o sábio, né, fala o seguinte, você tem um passarinho, é um passarinho que tem aí na sua mão. Aí, né, eles ficaram olhando assim, falaram o seguinte, tá vivo ou tá morto? Aí o velho, aquele sábio olhando para aqueles dois meninos, falou o seguinte, a resposta está nas suas mãos, né? Com certeza aquela resposta foi surpreendente, eles não esperavam aquilo, né? Soltaram o passarinho, saíram extremamente intrigados com aquele sábio, né? Com a resposta dele, porque realmente a resposta estava nas mãos dele, né? E eles, né, com certeza tinham muito que aprender
na caminhada da vida? Eram duas crianças, né? E saíram por ali, né? E a história termina assim. E aí, meus queridos, né? A gente vê como é que é a questão da sabedoria. Ela transcende, né? Ela vai além do conhecimento. É o quê? É vivência. É uma coisa da vida. É uma coisa que vem com caminhar. A sabedoria, ela vem com caminhar, com o observar, né? Com as pessoas falando, a gente atentando. E a sabedoria na vida da pessoa, na vida do cristão, ela vem dessa caminhada. Ela vem dessa trajetória. Um pouquinho de cada vez vai sendo acrescentado aos nossos dias. Bem, e aí a gente observa, né, que a sabedoria, ela vem, né, ela começa com o quê? Com o relacionamento com Deus. A gente observa que quando Salomão, né, ele tem um sonho, ele faz um pedido, ele estava ali na intimidade com Deus, né? Ele estava tendo ali, ele estava próximo, ele estava muito próximo. E o que ele recebeu, né, que é a questão da sabedoria, veio de o quê? Dessa intimidade, dessa proximidade, desse contato. Então, na nossa vida, a sabedoria, ela vem do quê? Desse nosso contato, dessa nossa intimidade com o Pai. E a gente observa pelo próprio exemplo de Salomão, né, que Deus dá, né, que é só a gente pedir, que Deus realmente dá a sabedoria. E lá em Provérbios 2:6 diz o seguinte: porque o Senhor, Ele dá a sabedoria, da sua boca é que vem o conhecimento e o entendimento. É só pedir. Ele realmente o quê? Ele dá a sabedoria para os nossos dias. E aqui a gente vai ver que essa sabedoria, né, ela está presente para os que temem ao Senhor, né, para os que estão ali, né, para os filhos de Deus, para os que estão ali no relacionamento com o Pai. Lá em Provérbios 1:7 diz o seguinte: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. É interessante quando a gente observa em Reis, né, os capítulos seguintes, que a gente vê a vida de Salomão. Depois disso, né, a gente observa a trajetória dele, a gente vê o período que ele esteve ali com aquele povo, como ele foi próspero, como ele foi rico, como a fama dele, né, a fama dele corria para todos os cantos. E todas as pessoas queriam conhecer esse homem. As pessoas vinham de longe para poder conhecer aquele homem. E é interessante que, com a fama, com tudo isso, né, na vida de Salomão, o que vai acontecendo? Ele vai tendo várias mulheres que cultuavam a outros deuses, e com isso, com essa atitude de Salomão, o que acontece? Ele afasta-se de Deus, né? Na realidade, o que acontece? Cada mulher servindo a um Deus, e na realidade, o que acontece? Ele perde literalmente a intimidade com o Pai. E aí a gente vê as consequências disso, né? Como é que isso foi complicado na vida de Salomão. A partir do momento que esse elo foi rompido, essa intimidade foi rompida, para um homem que foi tão conhecido, a queda dele realmente foi brusca, foi grande, né? E quando a gente vê ele escrevendo Provérbios, né, e ele falando das diversas coisas, das diversas situações, é porque ele viveu. Ele chegou num ponto da vida dele que ele fala o seguinte: eu posso falar, né? Eu tive uma vida, eu tive uma trajetória que eu realmente posso falar as coisas que eu vi e as coisas que eu vivi. E a sabedoria, ela tá presente na vida da pessoa a partir do momento em que pai e filho são um. Aí sim, né? A partir do momento em que há
essa intimidade do pai com o filho, esse relacionamento, né, diário, esse relacionamento constante, a gente tem uma vida o quê? Uma vida próspera, a gente tem entendimento, a gente tem uma vida prolongada. Por que por que essa questão de uma vida prolongada? Porque a gente sabe que a gente tem que cuidar, inclusive, do nosso corpo. Aqui é uma questão importante para os dias atuais, importante para os tempos que a vida que a gente está vivendo. O cuidado que a gente tem que ter com o nosso corpo. Bons hábitos, boas práticas, bons relacionamentos, né? Manter a mente sempre ocupada. Isso faz com que a gente tenha aqui uma vida plena, uma vida abundante. A partir do momento em que a gente faz boas conexões, a gente está conectado com pessoas sábias, né? Com pessoas que realmente acrescentam, a nossa vida é o quê? Ela é literalmente prolongada. E a sabedoria também, né? Esse resultado desse temor ao Senhor, ele livra-nos dos mal, né? A partir do momento em que a gente está ali, nós estamos o quê? Literalmente protegidos. E nós somos o quê? Pessoas prósperas e honradas. Lembrem-se que Salomão era conhecido por tudo e por todo. Pela sua o quê? Pela sua atitude, pela sua prática, por aquilo que ele era. Então ele era um homem o quê? Que tinha honra, né? Era um homem que era honrado. E aí nesse momento da nossa lição, em que a gente vê o exemplo de Salomão, a ascensão desse homem e a queda, né? O que ele fez durante a trajetória dele toda, e o que fez com que ele caísse, né? A gente pensa aqui o seguinte, né? Qual é a área da nossa vida, né, em que a gente precisa de uma maior atenção? Qual é a área, para qual área da nossa vida que nós precisamos ser o quê? Mais sábios, mais atenção, que a gente precisa dedicar mais. E outra coisa, como está a nossa vida diária? Como está o nosso contato com o Pai? Como é esse nosso diálogo? Porque na realidade é um diálogo, né? Nós falamos e ele responde. O que muitas vezes acontece é que a gente não quer entender a resposta, ou que a gente não quer perceber, mas ele está o tempo todo falando, ele está o tempo todo conversando. O que é difícil para nós é entender o que muitas vezes é um não, né? Um não, o não de Deus é na realidade o seguinte, é o melhor para a nossa vida. Muitas vezes a gente não sabe por que a gente não tem uma resposta de Deus para a nossa vida. Mas aí depois que a gente vai caminhando, a gente fala, Senhor, realmente foi o melhor, foi feito o melhor em minha vida. E aí, como está a nossa trajetória? Como está o nosso diálogo com Deus? Como está essa nossa vida devocional? E no nosso momento musical hoje, há uma música, né? Ela não tem letra, mas você pode rever essa questão lá em 1 Reis 3, de 3 a 15, que fala o pedido de Salomão, né? Vamos escutar essa música? Senhor, me ajoelho para direção pedir. Aqui está o povo que preciso conduzir, mas sou jovem, limitado e não sei o que fazer. Sou humano e incapaz de cumprir o teu querer. O meu
coração aberto, suscetível à tua mão. Não quero fama ou riqueza, não quero aplausos ou grandeza, já que posso escolher, humildemente eu te peço. Eu quero a luz do teu saber. Senhor, tu nos guiaste através de gerações, e imploro discernimento para sábias decisões. Ilumina minha mente, pois perfeito é o teu pensar, ensinando o teu servo a saber te escutar. O meu pedido é tua direção. Quero um coração aberto, suscetível à tua mão. Não quero fama ou riqueza, não quero aplausos ou grandeza, já que posso escolher, humildemente eu te peço. Eu quero a luz do teu saber. Eu quero a luz do teu saber. No nosso momento de intercessão e no nosso momento de oração, né, esse momento tão importante que a gente separa aqui na nossa EBD, vamos agradecer a Deus pelas bênçãos alcançadas. Nós estamos no mês de dezembro, chegamos no final de um ciclo, né? Vamos olhar para trás e vamos ver quantas bênçãos nós recebemos do Pai, né? Bênçãos que muitas vezes a gente até esquece, mas Deus estava ali, suprindo, satisfazendo, né? Dando essa vida em abundância para todos nós. Vamos agradecer a Deus. Vamos interceder pelo nosso país. O nosso país precisa da nossa intercessão diária. Os nossos líderes, o nosso presidente precisa da nossa intercessão, para que Deus esteja atuando na vida desse homem, dele e das pessoas que estão ali tomando as decisões e dirigindo, né? Tomando as decisões e dirigindo realmente o nosso país. Vamos orar pelos nossos missionários. Nós temos missionários na nossa igreja. Vamos orar pelo Daniel, pela Magda, pelo ministério lá em Paracatu. Vamos interceder sempre por aquela família. O Tiago e a Isabelle, né, com a Cristolândia, eles também, essa família tão querida por todos nós. Vamos interceder sempre por essa família. Vamos interceder pela Ana Paula e a família dela, lá em Manaus, para que realmente Deus esteja abençoando, né? São missionários que estão aqui, relacionados à nossa igreja. Vamos orar pela Igreja Batista das Alterosas, né? Essa igreja que tem tantos desafios diários. Vamos interceder por essa igreja, pelo pastor Valquimar, pela Lídia, pela Laís, pelo Saulo, né? Por essa família que está aqui
que tem acrescentado tanto, para que Deus dê a eles saúde, sabedoria. E vamos orar pelo pastor Valquimar, para que Deus realmente sustente esse homem, para que ele tome decisões sábias, para que Deus dê a esse homem sabedoria e principalmente para que Deus coloque ao redor do pastor Valquimar pessoas para ajudá-lo, para apoiá-lo, para orientá-lo, porque ele precisa, né? Somos humanos e nós precisamos ali de pessoas para estar orientando, apoiando, né? Porque nós precisamos disso aí na nossa caminhada. Vamos orar pelo bairro Padre Eustáquio, esse bairro que é realmente um desafio para a nossa igreja. Nós temos tantos vizinhos e nós temos que fazer a diferença nesse bairro. Um bairro que tem toda uma tradição católica e nós estamos justamente nesse bairro para fazer toda a diferença. Vamos orar. Vamos orar pelos nossos idosos, pelos enfermos, esse grupo tão querido, tão lindo, né? Para que Deus esteja abençoando-os e para que Deus esteja principalmente abençoando para quem cuida do idoso, para quem cuida do enfermo, para que Deus sustente essas pessoas. Vamos orar pelos dízimos e pelas ofertas, para que Deus esteja abençoando, para que Deus esteja também principalmente tocando no coração das pessoas que por algum motivo não estão ofertando. E aquelas pessoas que estão desempregadas, estão passando por dificuldades financeiras, a gente vive um momento difícil no nosso país. Vamos orar por essas pessoas, né? Tenhamos todos uma boa semana, que a gente tenha um mês de dezembro, que tudo seja feito para a honra e glória do nosso Pai. Até bem.